Não diga que 2024 foi um ano ruim para você. Diga, venci mais um ano. Estou pronto a entrar no próximo, preparado para grandes desafios e vitórias virão sobre a minha vida, porque o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Nós teríamos condições, sem nenhum problema, de colocar a leitura no telão e vocês acompanharem. Mas carregar essa Bíblia é emblemático, né? É diferenciado. Você lendo ela aí no seu celular, ela faz o mesmo efeito. Mas carregar ela é forte. Você sabe que está com a arma mais poderosa nas mãos, né? Ela é tão poderosa que ela transforma primeiro a sua vida. 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Eu ia ler só o 12, mas eu vou ler o 10. Eu vou ler o 10, porque enquanto eu estava adorando aqui, Deus falou comigo. Mexe com quem está adorando. Mexe. Olha o que diz. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Verso 12 agora. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Repete aí, fala assim, Ebenezer. Dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O convite que eu tenho para nós todos hoje, o que vem ao meu entendimento? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha intenção nesta noite? Como ministrante da palavra de Deus, a minha intenção é levar você, dentro da palavra de Deus, a entender a necessidade de levantar hoje um memorial espiritual de gratidão. Memorial espiritual de gratidão. Para quê? Para reconhecermos e celebrarmos, dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. Nós precisamos levantar o nosso Ebenezer, o nosso memorial, porque nós somos assim, recebemos os benefícios de Deus, antes de agradecer, antes de celebrar o que recebemos, já estamos querendo o próximo item da lista. Mas hoje, eu queria que você fizesse um memorial espiritual de gratidão. Você marcasse esse dia como o dia em que você escolheu para dizer para você, para sua mente, para o seu cérebro, até aqui me ajudou o Senhor. Isso é extraordinário. Extraordinário. Porque se nós formos analisar, eu não sou, é claro que eu reconheço e sei que todas as pessoas passam por dificuldades, por privações,
por provações. Mas a Bíblia nos dá um entendimento muito claro, diz que essas provações não é para ficarem sendo repetidas, é para serem vencidas. E nós viemos para o santuário não contar provações, celebrar as vitórias. Aqui é lugar de celebrar as vitórias. Eu fico assim com a ira santa, quando alguém pega o microfone: se vocês soubessem como foi o meu dia hoje, se você soubesse o que eu paguei para estar aqui, eu fiz misericórdia. Não precisamos expressar. Quando alguém fala: eu estou cansado, eu estou trabalhando, eu falo assim: bem-vindo ao clube, isso é da vida, trabalhar. Perguntaram um dia para Paulo: o que é que faz, pastor Paulo, com os irmãos que não trabalham? Aí ele diz assim: escreva aí: camarada preguiçoso, que não tem coragem de trabalhar, que morre de fome. Aí o irmão olhou para Paulo, o auxiliar de Paulo, disse assim: pastor Paulo, mas é muito pesado. Foi: então muda aí, escreva aí: quem não trabalha é bom que não coma. Mudou nada, né? Só amenizou o negócio um pouquinho para não ficar mal educado. Mas o trabalhar, passar por provações. Um dia eu terminamos a vigília da virada. Estava dirigindo em Goiânia, na congregação, e tomamos algumas decisões, fizemos uns acertos necessários. Demos posse a alguns departamentos. E é normal você tirar, colocar alguém, é sempre necessário. Aí amanheceu o dia. Eu pensei assim: agora ficamos na vigília até 2, 3 da manhã. Vou dormir até pelo menos 10 horas, né? Mas 7 horas o meu telefone toca. Uma irmã da igreja me ligou e disse: pastor, eu liguei para o senhor porque eu chorei a noite toda. Aí eu falei assim: irmã, chorar faz bem para a alma e limpa os pulmões. Então a senhora não fez nada de errado. A senhora vai começar o ano com a alma lavada e com os pulmões limpinhos. O que faz com criança quando eles nascem? Não bate nele para chorar? Para quê? Para limpar os pulmões, não é, doutor Igor? É para limpar os pulmões, senão não respira. Então chorar faz parte da vida, é normal. Somente para a mulher. Mulher, se ela estiver assistindo televisão e tiver uma cena mais forte, ela chora, né? Tem gente aí que assistiu o Titanic, chorou 10 vezes. 10 vezes que assistiu, né? Mas eu... chorar, passar por provações, dificuldades, é natural. E hoje eu descobri por que murmurador não recebe nada. Porque Deus está esperando ele celebrar. E ele vem para murmurar. Deus está esperando ele chegar na igreja e escolher e ver o de melhor que tem na igreja. E ele vem para a igreja diferente. Ele olha para o público e fala assim: mas ali parece que aquele obreiro está com sono. Eu não estou vendo ninguém dando glória a Deus. E ele começa a murmurar no culto. E Deus está olhando e dizendo assim: se você celebrasse, se você agradecesse, se você olhasse as qualidades que tem neste lugar, você sairia daqui renovado, cheio e transformado pelo meu poder. Mas o murmurador fica repetindo as coisas ruins. Repetindo as coisas ruins. Murmurando, reclamando. Quando na realidade nós deveríamos hoje estar aqui levantando Ebenezer, fazendo memoriais, dizendo: olha, até aqui o Senhor me ajudou. Olha, até aqui o Senhor me ajudou. Pastor, só teve dificuldade? Nem lembro. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Porque se eu estou aqui, é porque Ele me sustentou até aqui. Então é preciso que nós celebramos. As pessoas têm dificuldade de celebrar porque elas olham situações momentâneas. Elas esquecem de qual é a posição delas em Deus. Isso é questão de identidade. Saber quem é em Deus nos faz celebrarmos, porque a celebração é algo que leva-nos a um sentimento de gratidão.
gratidão é algo que toca o coração de Deus. Então, quando nós celebramos, é porque nós estamos sendo gratos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. Anote uma frase aí na tua mente, porque às vezes você está preocupado, às vezes você chegou até aqui querendo ouvir outras coisas. Anote aí: o sim de Deus te abençoa, o não de Deus te protege. O sim de Deus te abençoa, o não te protege. E você, para viver, precisa das duas coisas: precisa da bênção e precisa da proteção. Mas parece criança que dá birra, não consegue ouvir o não de Deus. Quando ouve o não de Deus, dá birra, faz beijo e deixa de vir na igreja, perde todas as forças. E Deus está dizendo: ei, eu estava te protegendo, eu estava te guardando, eu estava cuidando de você porque eu te amo. Então deixa de murmurar, para de reclamar. E hoje levante um altar, levante um memorial espiritual, levante na tua mente algo dizendo: olha, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui Ele esteve comigo. Porque a celebração e a gratidão são duas coisas que nós precisamos exercer na nossa vida. Porque a celebração nos leva ao entendimento da nossa posição em Deus. A nossa posição em Deus. Chega aqui, vou dar um exemplo aqui. Chega no pastor Nelson e pergunta: o senhor é rico ou pobre? Ele vai dizer: sou milionário. Aí se você disser assim: então cadê os milhões? Ele disse: ainda não está no meu bolso, mas eu sei que eu sou em Deus. O meu Pai é dono de tudo. Posição em Deus. Quando nós descobrimos a nossa posição em Deus, nós celebramos, porque nós não ficamos olhando pela condição que nós estamos vivendo. E nós precisamos definir a nossa vida não pelas circunstâncias que estamos enfrentando momentaneamente. Isso aqui é momentâneo, mas o Senhor tem algo maior, melhor e sobrenatural para cada um dos teus filhos. Olha que diz Romanos 8:37: nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Para que eu vou ficar lamentando derrota, se a palavra de Deus está dizendo que eu sou mais do que vencedor? Pastor, mas eu passei pela derrota. Você precisava passar por ela para firmar os teus passos, porque a vitória será ainda maior. Mas você precisa entender a sua posição. 2 Coríntios capítulo 5:17 vai dizer: olha, somos novas criaturas. Assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Sabe o que isso significa? Que a sua identidade em Cristo é imutável. Ninguém pode mudar a tua essência. Ninguém pode mudar a tua essência. Alguém me falou uma frase ameaçadora essa semana, dizendo: olha, se você não fizer assim ou assim, as pessoas vão te julgar. E eu disse para a pessoa: não me interessa se vão julgar, porque o que as pessoas pensam ou julgam não muda a minha essência, porque eu sei quem eu sou em Deus. A minha posição está definida. Não é o que alguém pensa de mim, mas é o que eu sou em Deus. Ninguém vai mudar. Eu sou nova criatura. Se alguém chegava: você é pecador, você não vale nada. Não, eu não valia. Eu era pecador, mas agora eu sou nova criatura, salva em Cristo Jesus, apto a morar no céu, santo, cheio de graça, cheio do poder de Deus sobre a minha vida, porque eu sou nova criatura. É a minha posição em Deus. E a minha posição em Deus celebra a Ele. É motivo de gratidão. O Salmo 126, no verso 3, o salmista vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas nós vamos aprender na Bíblia que nós devemos celebrar não só as grandes coisas, mas as grandes e as pequenas. Eu vou chegar lá agorinha. Mas vamos entender que
celebrar a Deus, quando celebramos a Deus, nós fazemos isso em meio à dificuldade, reconhecendo a mão de Deus nos pequenos detalhes, reconhecendo a mão de Deus nos pequenos detalhes e entendendo que as dificuldades não anulam as bênçãos de Deus. Passar por dificuldade não anula a promessa. Passar por dificuldade não quer dizer que Deus falhou. Passar por problemas não quer dizer que Deus não vai cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer. Mas aí é questão de posição, é questão de saber quem você é, de acreditar na palavra de Deus, celebrar as coisas que Deus já entregou sobre a tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor é quem realiza grandes coisas. Deus transforma o choro em alegria. É Deus que faz. O poder está nele, com ele. Ele faz. Sabe quem celebra a Deus de maneira fantástica? Aquele que olha para o futuro com esperança. Olhar para o futuro com esperança. Tudo está sem visão nenhuma. Mas aquele que espera em Deus, aquele que celebra, que acredita em Deus, ele celebra o futuro. Celebra o futuro porque ele tem esperança. Ele confia em Deus porque ele sabe que Deus ainda fará coisas extraordinárias. E ele fortalece a sua fé em Deus porque ele sabe que Deus é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Como tem sido a tua vida? De murmuração ou de celebração? Você tem conseguido extrair do ambiente em que você está coisas positivas ou negativas? Como que você tem extraído da onde você chega? A gente passa por algumas experiências, aprende muitas coisas e a gente consegue extrair das pessoas o melhor que elas têm. Encontrei um amigo meu alguns dias atrás, há muito tempo não o via. E ele deve ter uns 67 para 70 anos de idade. E eu não preciso ser falso, eu não preciso ser bajulador. Mas eu olhei nele, Gabriela, e ele não tinha mudado nada de quase mais de 5 anos que eu não o via. Eu falei, eu vou fazer um teste se esse negócio funciona de verdade. E ele chegou e eu disse assim, mas o senhor não mudou nada. O senhor está novo. O senhor está com semblante radiante. Parece que tantos anos que eu não vejo o senhor está com a mesma aparência, vigor. O senhor com essa idade, se eu chegar na idade do senhor com esta força e com esse vigor, eu já estou feliz. Parei por aí. Ele falou quase meia hora de qualidades minhas que eu não perguntei para ele, para todas as pessoas que estavam perto. Pastor Gilson é muito educado. Pastor Gilson toda a vida foi assim. É um homem que a gente pode... E ele começou a falar. Aí eu fiquei constrangido, né? Mas sabe por que ele falou aquilo? Porque eu consegui extrair o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha. Agora se eu vejo ele e digo, olha, eu sou tão velho, muito acabado. O sol fez muito mal para o senhor. Ele olhar para mim e falou assim, idem, né? Nós dois, bem-vindo, né? Ao desgaste da vida. Mas eu consegui extrair dele o melhor que ele tinha. Sem nenhuma palavra, sem bajulação. Falando o que realmente eu achei que estava acontecendo na vida dele. Ele ficou lá quase 1 hora falando, conversando. E saía um, chegava outro. Ele repetia as mesmas qualidades que ele achava que eu tinha. Porque nós precisamos extrair das pessoas o melhor que elas têm. Nós não precisamos procurar defeito, porque os defeitos são visíveis. Defeito todo mundo sabe. E nós já temos um acusador. Tá? Tem uma voz do acusador aí que fica dia e noite dizendo, você pecou, você fez isso, você está feio demais, está gordo demais, está magro demais. Toda hora o acusador está falando. Mas nós não somos acusadores. Nós temos o Espírito de Deus. E nós conseguimos extrair
Extrair. Começamos o culto aqui, o irmão Wilton chegou aqui para me agradecer, dizendo: pastor, depois daquela conversa que nós tivemos, que o senhor disse que eu tinha que voltar lá e ressignificar algumas coisas na minha vida, pastor, deu certo, pastor, está uma bênção. Isso é algo que nos enche de gratidão. Saber que nós podemos oferecer coisas boas e extrair das pessoas coisas boas. Mas a murmuração não funciona. A lamúria não funciona. Só reclamar não faz você melhor. A vida pode ser difícil, mas a vida é cheia de vitórias, de possibilidades de bênção para você. Então eu queria convidar você nesta noite a celebrar a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A celebração mesmo nas pequenas coisas é um lembrete do que Deus está envolvido em todos os detalhes. Quando você celebra as grandes e as pequenas coisas, você está entendendo que Deus está envolvido em tudo, em todos os detalhes da nossa vida. Ele nos ajuda a reconhecer a mão de Deus, a gratidão nos ajuda a reconhecer a mão de Deus. O celebrar nos faz entender que a mão de Deus está sobre nós, desde as grandes vitórias até os momentos mais simples. Os momentos mais simples. Celebrar as pequenas e grandes coisas cria uma mentalidade de gratidão. E segundo os estudos, preste atenção nisso aí, quando você celebra a Deus pelas conquistas, grandes ou pequenas, isso reduz o nível de estresse e aumenta a sensação de felicidade. É isso. Está todo mundo reclamando, você chega assim: Deus é bom. Pastor, não estou vendo nada de bom aqui, mas eu estou, porque eu sinto a presença da bondade dele sobre a minha vida. Você será uma pessoa mais feliz se você aprender a celebrar as pequenas coisas e a ser grato a Deus. A ser grato a Deus. Reconhecer, para você celebrar a Deus, você precisa reconhecer o processo, não apenas o destino. Vou dizer algo aqui, vou usar o Dr. Igor aqui como exemplo. Foi fácil chegar onde você está estudando? Mas você não teve que passar por vários processos. E se você tivesse murmurado e não tivesse vencido o primeiro processo, chegava no que você está? Não. É isso que Deus está dizendo hoje para mim e para você. Eu tenho uma grande vitória para a tua vida. Foi o que o doutor Igor viu quando ele entrou na faculdade de medicina. Ele entrou lá dizendo: olha, eu quero celebrar a Deus porque serei um médico. Vou honrar o nome da minha família e o nome do meu Deus. Sabe o que isso fez? Fez com que ele passasse pelos processos. Primeiro período, segundo período. E cada período que a gente passa para um desafio final, a gente precisa celebrar. A gente precisa celebrar. Ninguém vai para a próxima fase sem passar pela anterior. Então se eu sair da fase reclamando e murmurando, eu vou ter dificuldade na próxima fase, porque eu não celebrei, porque eu não agradeci, porque eu não entendi que para chegar na grande vitória eu preciso dar passos, e cada passo é uma vitória, cada passo é um andar, cada passo eu preciso dizer: Senhor, mais uma vitória. Mas as pessoas estão olhando dizendo assim: está muito longe, está difícil demais de chegar. Mas eu estou olhando e dizendo: mas já dei o primeiro passo, já consegui sair do lugar, já comecei, então eu estou alegre, porque eu já tenho motivos para agradecer. Porque nós somos tendenciosos a querer olhar o destino, a querer olhar o destino. Nós queremos uma porção mágica. Quando engordamos um pouquinho, nós não queremos fazer regime. Nós queríamos assim, uma pílula do dia anterior, né? Você toma uma pílula hoje, amanhã você amanhece menos 10 quilos, saudável, com os olhos brilhando, com o semblante de mais 10 anos mais novo. Não tem.
Se eu tivesse a pílula, eu estaria rico, milionário, ia vender para as mulheres todas, principalmente. Mas não tem. Mas as pessoas são tendenciosas a querer tomar atalhos, a pegar atalhos. Elas não conseguem visualizar o objetivo, o destino. Quando elas visualizam o destino, elas querem atalhar para chegar sem passar pelo processo. E o que nos leva a chegarmos no destino inteiros e abençoados são reconhecendo as pequenas vitórias nos processos. Nos processos. Vai ter sim, vai ter não. E nós sempre celebramos ao Senhor porque Ele é bom. O profeta Zacarias diz: pois quem desprezas o dia das coisas pequenas. Não podemos desprezar as pequenas vitórias, precisamos celebrá-las. Deus ensina a valorizar as etapas do processo e não apenas o resultado final. Pequenas coisas são sinais de que estamos avançando com Deus. Celebrá-los é reconhecer o cuidado e a provisão de Deus ao longo do caminho. O reconhecimento do processo ajuda a construir confiança em si mesmo e em Deus. Pequenas vitórias são marcos que incentivam você a continuar. Pequenas vitórias são marcos que nos incentivam a continuar a caminhada. Tenho que caminhar 100 quilômetros, mas já caminhei 10. Só falta 90. Então eu já venci a primeira etapa. Isso faz com que eu amanheça com força, com ânimo, para caminhar mais uma etapa, celebrando pelas conquistas. Celebrar fortalece a fé. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O povo celebrou. O povo celebrou a Deus. Salmo 126, 3. O povo celebrou porque Deus tinha feito coisas grandiosas. Cada conquista celebrada, seja grande ou pequena, nos lembra a fidelidade de Deus para conosco. Foi Deus que fez. Foi Deus que me sustentou. Foi Deus quem me ajudou. Porque as pessoas querem, eu sempre digo isso aqui, pastor Zé Maria, as pessoas querem o seguinte: elas querem ir em Goiânia de carro e na volta capotar o carro e dar 150 cambalhota e o carro dá perca total, e chegar aqui e dizer assim: olha, eu quero contar um testemunho, porque eu fui em Goiânia e na volta eu capotei o carro e o carro deu 150 cambalhota e eu saí e estou vivo, não tive nenhum arranhão. Isso é um grande milagre, amém. Mas sabe como que eu conto esse milagre? Do mesmo jeito ou até maior. Irmão Hilton, eu fui em Goiânia, fui e voltei e não aconteceu nenhum acidente, porque Deus me guardou. Para que eu tenho que bater o carro para celebrar um milagre, uma vitória? Se Deus me livrou dele. Eu preciso entender que Deus sempre está comigo em todos os detalhes, e eu preciso celebrar a Deus por causa disso. Tive uma pequena dificuldade de ontem para hoje. Precisava chegar em casa ontem, fiz uma viagem, precisava chegar ontem. Fui dar partida no carro, não pegava. Sábado à noite, não pegava. E agora? Não tem. Domingo não vai ter. Posei, sem querer. Ainda bem que o lugar era agradável. Hoje de manhã, consegui um eletricista. Ele chegou lá. Sabe quantos minutos que ele gastou, Luciano, para arrumar o carro? 3. Passou uma maquininha lá. Fez um negócio. Fez Jesus amado. Mas eu não murmurei não, eu dei graças a Deus. Eu disse: o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Eu preciso celebrar. Porque Ele, o não dele, o não de eu ter vindo ontem, era uma proteção na minha vida. Era Ele cuidando de mim. Era Ele dizendo: eu sei o que faço. Então confia e descansa. Então celebrar a Deus fortalece a nossa fé. Celebrar a Deus renova nossas forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Celebrar nos ajuda a acessar a alegria de Deus, que é uma fonte de renovação espiritual.
Momentos de celebração liberam dopamina e serotonina, neurotransmissores líquidos ao prazer e à felicidade. Celebrar. Sabe por que você fica tomando remédio? Porque você não está conseguindo fazer com que o seu cérebro funcione normalmente. Porque se a sua mente funcionar 100% do jeito que Deus criou, todos os remédios que você precisa para o teu corpo são produzidos pelo seu próprio corpo. É só você mandar a informação para o cérebro correta, ele vai gerar. Aí eu preciso de alegria, vou tomar droga. Não precisa, é só ter contentamento e celebrar as pequenas coisas em Deus que você recebe. O teu cérebro vai criar em você. É porque nós estamos buscando coisas, atalhos. Mas celebrar a Deus nos renova nossas forças. Celebrar a Deus nos faz ser mais fortes, resilientes. Ajuda a nos lidarmos com os desafios da vida. Renova as forças. Pronto para vencer. A celebração nos conecta às pessoas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Celebrar em comunidade, sorrir com quem está sorrindo, chorar com quem está chorando, cria a unidade e reforça o senso de pertencimento. Eu estou chorando com o pastor Nelson, porque ele está passando por um momento de tristeza. Isso faz com que a minha mente cria uma conexão com ele de pertencimento, de irmandade, de amor, de unidade. Então, celebrar as pequenas coisas, celebrar, chorar com os que choram, faz com que você se conecte a pessoas, pertencimento. Por que a igreja conta testemunhos de bênçãos? Para que os outros possam se alegrar com aquele que recebeu a sua bênção. Isso traz conexões, isso traz sentimento de pertencimento. E nós estamos precisando mais do que urgente sabermos que pertencemos a algo maior do que nós. Nós precisamos disso. A celebração em grupo fortalece os vínculos sociais, o que é fundamental para a saúde mental. Sentir-se parte de uma comunidade nos dá segurança e apoio emocional. Você não está preocupado não, a igreja está orando por mim. Olha que segurança. Aí os irmãos aprenderam o seguinte: vai fazer prova da carteira do motorista, pede a igreja para orar, né? Na realidade tinha que fazer aula, mas confia, né? Confia. Sabe por que as pessoas confiam? Sabe por que elas vêm aqui e dizem, passei na prova? É porque toda prova, todo desafio mexe com o emocional das pessoas. E a pessoa entra no carro, sabe dirigir normalmente. Quando entra no carro, o lugar de freio parece que fica difícil. O acelerador troca tudo, treme tudo. É para sair de primeira, coloca lá, engata e solta a embreagem de uma vez, o carro apaga, já bombou, né? Não passou. E aí a pessoa reprova uma vez, reprova duas, aí é só na oração. Irmão, ora por mim, porque eu vou fazer a prova. Sabe por que passa? Porque a pessoa vai para a prova, pastor, confiante. Eu tenho dificuldades, eu sou nervoso, mas a igreja está orando por mim. Conexões. A igreja está comigo. A igreja está orando ao meu favor. Aí faz a prova e passa, não sabe nem como passou, porque se tranquilizou, porque tem um sentimento de pertencimento. Celebrar grandes e pequenas coisas, grandes e pequenas conquistas, não é apenas um ato de gratidão, é um reflexo da nossa confiança em Deus. Nós precisamos celebrar. Nós precisamos celebrar. Eu aprendi recentemente que o cérebro não sabe se você não contar para ele as coisas. Ele capta tudo,
Mas você precisa dizer para o seu cérebro o que é verdade, o que é importante, o que é mentira. Você entende isso? Você entende isso? Sabe por que é importante celebrar? Porque toda decisão que você vai tomar no presente, o seu cérebro vai puxar informações do passado, não é isso? Você não precisa lembrar. Tá? Você não precisa lembrar de alguma coisa para basear a sua decisão em algo que você vai fazer. Então, se você não celebrou uma vitória, o seu cérebro não sabe que aquilo foi uma vitória. Se você não celebrou um livramento, o seu cérebro não sabe que aquilo é um livramento. Então, você precisa contar para o seu cérebro que você está celebrando uma vitória. Como que eu faço isso, pastor Cleves? Eu chego em casa, não precisa de muita coisa não. Eu frito um ovo, passo farinha lá no prato com ovo e digo, olha, eu vou celebrar a Deus aqui, porque hoje Ele me deu uma grande vitória. Já é suficiente para você e o seu cérebro entender que você está celebrando alguma coisa. Você teve alguma vitória, e aí você celebrou a vitória. E aí quando você precisar tomar uma decisão, que o seu cérebro puxar a informação dizendo assim, olha, qual foi a última decisão que você tomou? Não foi aquela que você teve vitória sobre ela. Foi aquela que você venceu. Foi aquela que você superou. Ah, então eu posso superar de novo. Mas se você não celebra as coisas, se eu estou dizendo aqui em psicologia, imagina Bíblia, né? Se você não celebra, você não tem autonomia, você não tem autoridade, você não consegue desprender a sua mente para avançar. E Deus está dizendo para você hoje, levante um memorial. Levante um memorial na minha presença. E coloque um marco espiritual. E comece a declarar para você mesmo, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu estou de pé porque o Senhor me deu forças. Eu só venci esse ano porque o Senhor me sustentou. Eu estou com saúde porque o Senhor providenciou todos os recursos necessários para que eu pudesse ter saúde. Eu preciso parar. No início aqui eu disse que eu ia ler o verso de número 9. Por quê? Porque os inimigos se levantaram contra Israel exatamente para destruí-los. E o povo, os soldados, foram até Samuel e disse, Samuel, interceda por nós, porque nós estamos com medo. Interceda por nós, porque nós estamos com medo. Samuel separou um cordeiro novo e preparou o holocausto. O holocausto, o sacrifício, era uma forma de adoração, de celebração a Deus. E o texto diz claramente que enquanto Samuel sacrificava, os inimigos chegaram e Deus trovejou fortemente contra eles, e os inimigos entraram em pânico, e Deus deu vitória ao exército de Israel. O que eu quero que você entenda? Enquanto você estiver celebrando, enquanto você estiver adorando, enquanto você estiver na presença de Deus, celebrando a Ele pelos grandes e pequenos feitos dele na tua vida, o inimigo pode se levantar de todos os lados, de todas as formas, porque aí quem vai entrar na batalha não é a tua força. A Bíblia diz claramente que o Senhor trovejou fortemente contra eles, e aquilo fez com que a mente dos soldados inimigos entrasse em parafuso, em confusão. Eles não sabiam onde estava, brigavam com seus próprios companheiros e perderam a guerra, a batalha, porque Deus entrou na questão no exato momento em que estavam celebrando a Deus. Você tem motivo para celebrar a Deus?
O ano está encerrando, você tem motivo para celebrar a Deus? Eu gostaria de convidar você para levantar hoje um memorial aqui. Dizendo, eu preciso celebrar, eu preciso mostrar que eu estou feliz, porque grandes coisas o Senhor fez por mim. Eu preciso dizer para mim mesmo, para minha mente e para as pessoas e para o inferno, se quiser ouvir, que grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso estou alegre. Eu preciso dizer para mim mesmo, até aqui me ajudou o Senhor. Sabe aquele momento que você achou que Deus não estava na história? Pois é, Ele estava te livrando, Ele estava te guardando. Aquele momento que você achou que estava derrotado, Deus estava te dando vitória. Deus estava cuidando do seu futuro. Deus estava cuidando de você. Ele estava olhando para você. Ei, não é essa situação que eu quero para a tua vida. Eu vou só contar para você rapidamente a história de um jovem. Um jovem preso na cadeia. Ninguém quer ficar preso. Ninguém quer ficar encarcerado. Mas esse jovem tinha a presença de Deus na vida dele. Era um jovem crente, fiel, fugia da aparência do mal. Foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo. Passou pela casa de um senhor e lá o Senhor o abençoou de maneira grandiosa. A Bíblia diz que tudo que esse jovem colocava a mão dava certo, prosperava. Aquele senhor ficou mais rico ainda, porque este jovem tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Mas tudo isso não foi suficiente. E ele foi perseguido, caluniado, jogado na prisão. E ele tinha um dom. Ele conseguia interpretar o sonho das pessoas. Ele conseguia interpretar o sonho das pessoas. Então ele é jogado agora injustamente na cadeia, na prisão. E a Bíblia diz que lá na prisão, poucos dias depois, estava lá chefe do Comando Vermelho, PCC, PCA, tudo lá. Mas esse jovem chegou lá, e o nosso ministro do Supremo aí, o poderoso aí, colocou ele de chefe da prisão. Você vai comandar esse negócio aqui. Você vai comandar isso aqui. Porque eu vejo que você conduz as coisas certas. E esse jovem começou a administrar a prisão. Mas certo dia, este jovem acordou com dois novos presos que foram jogados lá, acusados de traição ao rei. Um foi acusado porque queria envenenar o rei com o pão e o outro queria envenenar o rei com o vinho. Olha, ficam presos aí até ser julgados. E eles sonharam e contaram o sonho para esse jovem. E esse jovem disse: olha, a tal dia vai acontecer o seguinte: você vai morrer e você vai ser voltado ao cargo. O copeiro voltou ao cargo. O padeiro morreu, foi executado. E este jovem, querendo sair da prisão, porque lá não presta, né, Clebson? Querendo sair da prisão, disse para o copeiro: olha, lembra-se de mim quando entrar na presença do rei. Fala de mim lá. Fala que você conheceu alguém aqui na prisão. Que interpretou o teu sonho, que falou tudo que ia acontecer. Conta lá, para que eu possa sair daqui. E sabe o que a Bíblia diz? Ele esqueceu. Ele esqueceu daquele jovem da prisão. E o tempo passou. E aí quem teve o sonho agora foi o próprio rei. Aí o jovem lembrou. Sabe o que eu aprendo com isso? Se aquele copeiro lembrasse de José no dia que ele saiu da prisão, sabe o que o José tinha virado? Padeiro. José ia ser padeiro. Mas por causa
do jovem que esqueceu providencialmente, por causa do projeto de Deus, José não virou padeiro. Mas o dia que o rei sonhou que precisava de um governador, Deus disse assim: agora você lembra do jovem. Agora você lembra do jovem. E aí tem momentos que nós reclamamos, né? Ah, mas a vaga de padeiro era minha. E aí foi lá e deram para outro. É eu que ia ser padeiro. Deus está dizendo para você: ei, eu não tenho vaga de padeiro para você, eu tenho de governador. Eu tenho de governador. Então se alguém esqueceu de você, se alguém não lembrou de você, se alguém não cumpriu aquilo que falou que ia fazer por você, não se preocupe, celebre a Deus. Celebre a Deus. Não olhe para isso como uma derrota. Diga: olha, o Senhor sabe o que é melhor. O Senhor está cuidando. O Senhor está providenciando. Porque tem gente que fica chorando por causa de vaga de padeiro, sendo que Deus tem para ele o governo. Esquece do pão. Esquece do pão. Tem muito carboidrato. Lembra do governo. Lembra de ser alguém que vai conduzir pessoas, que vai resolver questões maiores. Não fique envolvido com coisas pequenas, no sentido que te atrapalha. Olha para as coisas e diga: o Senhor está cuidando. O Senhor está providenciando. Ah, mas fulano traiu não, deixa ele para lá. Celebre a Deus, diga: olha, mais uma vitória. Esqueceu de mim, graças a Deus. Você pode se colocar de pé? Qual que é a vaga melhor, padeiro ou governador? Mas no momento a gente fica satisfeito? Não entende, né? Mas Deus está dizendo para você nesta noite: segura aí. Aquilo que você achou que estava perdendo, eu tenho coisas maiores para você no virar do ano. Eu tenho coisas melhores para você em 2025. Não se abata. Não fique triste. Não se desespere. Aquele não, eu estava te protegendo, eu estava te guardando, eu estava cuidando de você. Mas eu tenho um sim para você muito breve. Celebre o processo, celebre as pequenas coisas, louve-me, celebre a mim, seja grato a mim pelas pequenas coisas, porque eu tenho o melhor para a sua vida. E eu não estou aqui dizendo para você uma palavra de alta ajuda, eu estou dizendo aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor tem para os seus escolhidos o melhor desta terra. E você tem que tomar posse disto. Não pare diante das circunstâncias. Pare de murmurar, pare de reclamar. Não diga que 2024 foi um ano ruim para você. Diga: venci mais um ano. Estou pronto a entrar no próximo, preparado para grandes desafios e vitórias virão sobre a minha vida, porque o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou.